Fala pessoal, tudo bem? Galera, eu acredito que muitas pessoas elas já saibam que o resultado do laudo do IMESC, que você precisou fazer a perícia médica, passar lá em consulta, ele já está pronto, ele já está disponível dentro do sistema Civei para que você consiga acessar e saber a resposta dele em toda a análise que foi feita, tá bom? Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês como que você tem acesso a esse laudo, como que você consegue compreender melhor este laudo para saber se fizeram realmente uma análise correta, o que você precisa entender para saber se vai ter realmente chance de conseguir a isenção do IPVA também, tá bom? E também vou mostrar para vocês como que vai ficar o resultado, né? Porque muita gente está se preocupando aí, se perguntando também, falando: Danilo, eu já fiz a consulta e ainda não saiu nenhuma resposta sobre deferimento, indeferimento. Como que a gente acompanha isso? Como que a gente fica por dentro dessas informações? Tá certo? Então nesse vídeo a gente vai mostrar todas essas respostas. Beleza, galera? Antes de tudo, eu queria mostrar para vocês que o site da Secretaria da Fazenda, lá na parte do guia do usuário, ele tem um novo texto, tá? Com 3 parágrafos assim, logo no início, mostrando realmente quem são as pessoas que vão de fato conseguir a isenção do IPVA, tá certo? Nesse novo pedido aí, nesse novo modelo de laudo que agora é o que vai ser analisado em todo o estado de São Paulo, envolvendo principalmente o IMESC, beleza? Então, pra gente iniciar o vídeo, eu quero ir direto lá no novo texto da Cefaz para que vocês já fiquem informados, tá bom? Então assim, o texto ele está dizendo primeiramente o seguinte: o procedimento da isenção do IPVA ele vai ser destinado a atender pedidos de isenção, tá, do IPVA para um único veículo de propriedade de pessoa portadora de transtorno do espectro do autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, ok? Também com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental, que também seja moderada, grave ou gravíssima, tá certo? Ou do seu representante legal, né? Na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo. Então a gente está entendendo que esse procedimento ele vai ser destinado a atender pessoas que possuem algumas dessas deficiências aqui, ok? Ou no caso de representante legal, né? Às vezes a pessoa é uma criança ali ou é incapaz, que seja no mínimo grau moderado, grave ou gravíssimo, tá? Aí você deve estar se perguntando: poxa, Danilo, e a pessoa que tem deficiência leve, que tem limitação? Calma, que a gente vai falar disso também, que é talvez uma das partes mais importantes desse vídeo. Segura aí. Depois ele tem um outro parágrafo falando do seguinte, que a isenção ela vai ficar condicionada, né, à comprovação do grau moderado, grave ou gravíssimo, né, de todas essas deficiências aqui também e do autismo. Então, ou seja, a pessoa ela vai ter que comprovar através dessa análise, né, que de fato ela tem algum desses graus aqui de deficiência, beleza? E do autismo também. E aí ele está se referindo a esse novo procedimento, né? De você ir lá na consulta, levar exame, documento, eles analisarem você, preencher o laudo e tudo mais. Tá certo? Agora, esse terceiro parágrafo é aonde ele vai começar a responder essa dúvida que vocês provavelmente têm aí, de deficiência com grau leve, porque tem muita pessoa que está achando que vai perder, tem muita pessoa achando aí que, poxa, como é que eu faço aí para conseguir se eu não tenho moderada ou grave? Olha lá, o texto ele fala o seguinte: a isenção do IPVA ela poderá ser concedida para um único veículo de propriedade de pessoa com grau leve de deficiência ou de transtorno do espectro do autismo, que se encontrem nos termos do regulamento, né? Então, ou seja, dentro de todas as regras aí, porém, em uma situação de excepcional restrição à participação social, aferida em avaliação biopsicossocial realizada para esse fim
por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar de acordo com os instrumentos previstos em ato do Poder Executivo. Então, olha que interessante. Ele está dizendo que o IPVA ele poderá sim ser concedido para uma pessoa que tenha grau leve de deficiência ou de autismo, desde que a condição dessa pessoa ela entre em uma situação de excepcional restrição à participação social. Aí você fala, o que significa isso, Danilo? Situação de excepcional restrição à participação social. O que é isso? Vamos lá. Hoje, pessoal, esse novo modelo de laudo do IMESC, ele é um laudo que lá no começo ele gerou muita dúvida pra gente. Principalmente porque começou a entrar um monte de pergunta envolvendo assim, o comportamento, a convivência que essa pessoa tem com a deficiência. E não só a deficiência em si. Então sabe aquela primeira tabela que depois a gente vai ver no laudo do IMESC, nas primeiras páginas, que ela tá escrito assim, análise social, que ela tem um monte de perguntas, às vezes umas perguntas assim até meio pessoais, né? Envolvendo condições do trabalho, lazer, a tua vida como um todo. E logo em seguida ela tem uma espécie de uma pontuação na resposta, que essa pontuação vai de 100, 75, 50 e 25. Então, é justamente isso que o texto ele está levando em consideração. Porque o nome dessa análise social é o CIF, galera. O CIF ele é o quê? Ele é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da pessoa com deficiência. Ele é uma ferramenta que a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela criou lá em 2001, para ela ser uma ferramenta que analise não apenas o CID da doença. O CID é o quê? É a Classificação Internacional da Doença. Então ela vai ser uma análise um pouco mais voltada para o problema em si. É uma análise um pouco mais clínica, um pouco mais ali envolvendo a parte da biomedicina, né? Coisas biológicas. Então ele vai falar da deficiência. O CIF não. O CIF ele vai falar sobre como a pessoa convive com essa deficiência. Então, ou seja, já é uma análise mais voltada para o ser humano. Como que essa pessoa se comporta no ambiente de trabalho, em casa, fazendo atividades domésticas, fazendo atividades obrigatórias, né, necessidades ali que ela precisa. E é justamente o CIF que eles vão levar em consideração também nesse novo modelo de laudo. Tá bom? Então não considerem só CID da deficiência, considerem o CIF, tá? Porque ele vai analisar as funcionalidades, as incapacidades, as dificuldades e as limitações que a pessoa tem convivendo com essa deficiência. Então eles não vão olhar apenas só para o grau, eles vão olhar para como que a pessoa consegue conviver com esse problema aí que ela tem, tá certo? E aí, nessa parte de análise social, ele está falando exatamente isso, né? O texto ali no comecinho do laudo, ele fala, olha, esse contexto ele tem um papel fundamental sobre a forma como as pessoas desempenham as suas atividades habituais, né? Os fatores ambientais constituem o quê? O ambiente físico, social, atitudes em que as pessoas vivem e conduzem suas vidas, ou seja, do seu contexto. Para eles entenderem realmente ali se aquela deficiência, mesmo que seja de grau leve, ela te limita e ela te impossibilita fazer todos esses procedimentos que estão no CIF. Por isso que é um monte de pergunta e tem essas pontuações, tá bom? E aí é legal a gente saber também que é assim, beleza. Ok, Danilo, já sei que eles estão levando em consideração não só a minha doença, mas sim como que eu tô vivendo com ela, né? As coisas que eu consigo e não consigo fazer. Agora, vamos entender essa pontuação? Porque a pontuação, gente, ela começa em 100, que ela significa o quê? Que a pessoa consegue realizar aquela determinada ação, aquela determinada prática daquela pergunta de forma independente. Então, ou seja, essa pessoa, ela não precisa de nenhuma ajuda. Ela consegue executar aquilo. Essa é a pontuação boa, a pontuação 100, tá? Depois tem a pontuação 75, que ela significa o quê? A pessoa consegue realizar aquela
determinada prática ali, ok? Mas com adaptação. Ela precisa de algum recurso, ela precisa de algum equipamento, alguma coisa para ajudar. Ou seja, ela já não é totalmente independente. Então, é uma pontuação que começa a ficar um pouquinho menor, tá? Depois você tem a pontuação 50, que já começa a ser um pouquinho mais séria. A pessoa começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque ela realiza aquela determinada prática lá com auxílio de terceiros. Então, ou seja, uma pessoa dessa ela não consegue, por exemplo, viver sozinha. Ela sempre vai ter que ter uma pessoa ajudando ela. Então, olha como é mais sério o problema que ela enfrenta convivendo aí com aquela deficiência, porque a pontuação já está começando a ficar baixa, tá? E a menor de todas, a mais grave de todas, é a pontuação 25. A pontuação 25 significa que a pessoa não consegue realizar de forma alguma aquela determinada prática lá, ou seja, ela é totalmente impossibilitada, né? É mais ou menos você chegar para uma pessoa que não enxerga, que é cega, e falar para ela, olha, como é que você lida com diversas condições onde você precisa usar a visão? Então, não lido. Por quê? Porque a pessoa não enxerga. Então é o mais grave, é o mais sério de todos. É igual você pegar uma pessoa que é, por exemplo, amputada das duas pernas, né? E colocar uma questão ali envolvendo, olha, como é que você faz, por exemplo, para correr? Não dá. Não tem como correr. Então ela é totalmente impedida. Então quanto menor essa pontuação, mais grave é o quê? Aquela sua pontuação no CIF, tá? Para aquela determinada pergunta. Quanto maior a pontuação, é que, opa, você tá mais saudável. Você realmente não tem tantas limitações severas, tá certo? Eu peguei um laudo, inclusive, de deficiência visual, que a pessoa tem lá, cegueira legal mesmo, né? Vocês vão perceber que depois dessas perguntas do CIF, começa a entrar as perguntas do CID, que aí já é mais direcionado para deficiência. Se ela é adquirida, né? Como que a pessoa teve, se é grave, se é moderada, qual que é o código dela, né? Então já é um pouco mais voltada para essa parte clínica. E a deficiência visual, lá na pessoa tá, olha, ela tem um campo de visão bem realmente significativo, bem reduzido, 20 graus, né, lá na tabela de Snellen, então, ou seja, ela não enxerga mesmo, né, ela só enxerga vultos, assim. Então essa pessoa, ela tem o quê? Uma deficiência grave, né, ela não tem mais a visão. Só que no CIF dela, que é justamente nessa pontuação, tem muita pontuação 100. Tem muita pontuação alta. Por exemplo, uma atividade que ela vai fazer usando as mãos, né? Se ela consegue, por exemplo, ler em braille, vai estar 100%, ela consegue compreender um texto, né? Atividades envolvendo audição, poxa, também 100%. Por quê? Porque o problema dela é no olho, não é no ouvido. Então, olha que interessante, a pontuação no CIF dela para muitas coisas, não todas, claro, né? É uma pontuação boa. É uma pontuação que fica entre 100 e 75. Se você olhar só para o CIF, você fala, poxa, essa pessoa não é deficiente, né? Porque tem uma pontuação boa. Aí você fala, não, calma aí, vamos ver a segunda parte, que é o CID. Aí tá lá, grave. Ela tem cegueira total, entendeu? Então, quando você estiver diante de uma situação onde a tua deficiência, conforme aqueles 2 primeiros parágrafos que a gente leu, ela já começa num grau moderado, grave ou gravíssimo, que isso tem lá no laudo também, é mais na segunda parte, né? Depois do CIF, ou seja, lá para baixo, você já tem muitas chances de conseguir a isenção. Por quê? Porque essas são as condições principais. A deficiência ser moderada, grave ou gravíssima. Pegou algum dessas 3 classificações, provavelmente você está isento. Provavelmente você está aprovado, independente do CIF. Por quê? Porque é a condição principal que está aqui no texto da Cefaz, tá? De fato, você tem deficiência. Beleza? Agora, quando a gente lê aquele terceiro parágrafo lá que está falando assim, Danilo, o grau de deficiência leve, ele poderá ser isento desde que a gente entenda o CIF, o que ele está querendo dizer? Se você tem uma deficiência leve, mas o teu CIF ele está com pontuação baixa, isso vai ser levado em consideração, certo? Por quê? Porque apesar dela ser leve, você tem uma série de restrições, você tem uma série de limitações no CIF. Então eles podem levar isso sim em consideração e você, PCD, que está analisando o seu laudo, tá? Você tem que entender isso.
Você tem que entender que não é só o fato de ter uma deficiência leve, é o fato de você entender como é que você convive com essa deficiência leve, ok? E se você tiver muita pontuação baixa, isso pode entrar como um critério, ok? Para fornecer a isenção para você. Provavelmente as pessoas que não vão conseguir isenção são aquelas que têm uma deficiência leve, que, ou seja, já não entra lá no mínimo moderada, e o CIF dela está com pontuação, por exemplo, tudo 100. Então, ou seja, essa pessoa realiza tudo de forma independente. Ela não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma restrição. Então, além dela ter um sintoma leve, ela também não tem limitações. Então, essa pessoa não é PCD. Essa pessoa, se ela tiver lá uma isenção ativa no sistema, ela provavelmente vai perder. Agora deve estar suspensa, né? Não tem deferimento para uma pessoa nessa situação. Mas se ela tiver lá, ela provavelmente não vai conseguir isenção. Por quê? Porque essa pessoa não é PCD. Essa pessoa não tem limitação. Ela não é deficiente de verdade. Então é até um pouco injusto, né? Você pegar uma pessoa que tem uma vida completamente limitada, dá um benefício para ela, e você pega uma pessoa que tem uma vida completamente normal e também dá o benefício para ela? Não. Essa pessoa aqui que está 100%, ela está incorreta. Ela conseguiu isenção aí de algum jeito que não foi analisado corretamente. Beleza? Então, entendam como analisar o laudo médico, porque isso será levado em consideração. E você não corre aquele risco do quê? De você, por exemplo, ser indeferido, e aí você vai ver a tua deficiência está em grau leve, só que o teu CIF está todo baixo. Então você pode, né, e deve argumentar isso daí. Né? Nem que você precise refazer uma análise, né? Você tem consciência de que tem as limitações. E você chega lá e fala, olha, será que analisaram o meu laudo correto, de uma forma profissional, ou analisaram rápido demais, de qualquer jeito, ou às vezes nem souberam analisar? Porque como que pode o meu CIF estar completamente limitado, né, e sair lá a deficiência leve, ok? E vocês indeferirem, sendo que existe um texto da Cefaz dizendo que ela poderá ser concedida para as pessoas que se encaixem nessa condição, né, de restrição aí em relação à participação social, que são todas essas partes. Então é bacana você saber disso também, para você não ter um indeferimento e ficar lá, né, poxa, e agora, o que eu faço? Não, analisa certinho o laudo. Beleza? Tá? Então é basicamente uma análise mais por cima do laudo médico, para a gente compreender. Agora, quando que vai sair a resposta? Vamos lá. Quando você coloca o teu CPF no sistema Civei e o login, ele vai entrar, né, na tela ali, e você vai perceber que no meio da tela ele tem um protocolo e um histórico e data de todos os pedidos que você fez. E ele vai ter o último lá que você fez do recadastramento, né? Provavelmente aí o ano passado você fez no finalzinho, ou você fez agora no começo, né? O prazo venceu dia 28 de fevereiro. Para todo mundo. Então, você tem que ter uma data lá que você enviou antes desse prazo. E ele provavelmente vai estar escrito assim, aguardando análise fiscal. E aí você tem um campo escrito visualizar, você clica. Clica visualizar e vai para uma outra tela. A tela do quê? Do laudo ali, né? Do seu cadastro ali, das informações, da documentação, os dados do carro, da pessoa, mais completa. Aí você desce, vai descendo, 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 e ele vai ter no canto, assim, do lado esquerdo, laudo pericial do IMESC. Vai estar em formato PDF para você fazer o download. Aí você clica ali e ele já faz o download para você. Tá bom? Do celular eu acho que não dá para fazer, porque ele meio que dá um erro ali no formato, tá? Aí você tem que fazer do computador. Faz o computador. Você só consegue fazer do celular se você for lá no seu navegador e mudar o tipo de visualização. Colocar modo computador. Aí ele fica a tela como se fosse do computador mesmo. Aí ele aparece para você fazer download, tá? Mas aí é tranquilo. Você baixa lá e você vai ter acesso a esse laudo para ver tudo isso que eu falei, tá bom? E entender melhor. Aí a resposta para você saber se foi deferido ou indeferido, ela vai acontecer justamente lá no Civei, onde está escrito aguardando análise fiscal. Aquilo ali vai mudar para verdinho deferido ou vermelhinho indeferido, ok? Só que quando que isso vai mudar? Galera, muita gente ainda vai passar em consulta do IMESC agora para o final de março e algumas até para abril. Então a gente imagina que a Cefaz junto com o IMESC só vai começar a resposta exata para você depois de abril, assim, né? A gente imagina, por quê? Porque ainda falta muita gente para passar.
Então parece que eles vão esperar todo mundo passar, aí quando eu falar, ó, beleza, já não tem mais data, vamos começar a análise dos laudos, tá bom? Então quem mandou, por exemplo, em novembro do ano passado, setembro, né, dezembro, assim, poxa, vai ter que esperar um pouco, né? Espera um pouco, fica acompanhando. Se você mandou dentro do prazo de até dia 28 de fevereiro, é só esperar. Você mandou dentro do prazo, não vai perder, né, por conta de validade, ok, você tá certinho, fica esperando sair esse resultado. Aproveita para analisar o teu laudo e ir entendendo melhor como é que vai ser essa resposta nele aí, tá bom? Aquelas pessoas que vão fazer um novo pedido, ou seja, uma pessoa que está fazendo pela primeira vez, ou uma pessoa que trocou de carro e vai fazer um pedido no novo carro que está comprando, aí essas continuam fazendo normal, né? Segue o prazo tradicional, que é para carro zero, né? Até 30 dias úteis depois da emissão da nota fiscal. E para carro que não é zero, você pode pedir até o último dia útil do ano para entrar no ano posterior, no ano da frente, com a isenção ativa. Esses casos de novos pedidos você pode pedir normalmente, não tem problema. Beleza? Isso daqui é mais para quem já pediu e está ansioso esperando o resultado. Tá certo? Enquanto não sair a resposta, não precisa se preocupar em pagar IPVA, em quitar IPVA, porque depois você vai ter que pedir reembolso se for aprovado. Não. Espera sair primeiro a resposta. Depois você vai saber se precisa pagar ou não. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui nos comentários pra gente saber se vocês estão conseguindo achar esse laudo aí e compreender, ok? E vamos aguardar a resposta lá dentro do CIVEI. Valeu, pessoal! Até a próxima aí e um abraço!